Iniciamos em nome de Allah, exaltado e altíssimo seja, e rogamos a bênção e a paz de Allah subhanahu wa ta'ala para o mensageiro de Allah, o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, e para todos os seus seguidores e companheiros. No último encontro falamos sobre a crença em Allah, que é o primeiro pilar dos pilares da crença. É claro para todos nós que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou que os pilares da crença são 6 pilares. Crer em Deus, nos seus anjos, nos seus mensageiros, nos seus livros, no último dia, e crer no predestino, bom e mal, todos de Deus Altíssimo seja. Para dar início ao nosso encontro de hoje, vamos ler alguns versículos que dizem respeito a o que vamos falar hoje. Deus Altíssimo seja diz em Surat Yunus, no versículo 31 e 32, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Dize, quem vos dá sustento do céu e da terra? Ou quem tem poder sobre o ouvido e as vistas? E quem faz sair o vivo do morto e faz sair o morto do vivo? E quem administra a ordem? Quem administra a vida? Quem administra todos os assuntos? Dirão, Allah. Dize, então, não temeis a Ele? فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. E esse é Allah, vosso verdadeiro Senhor, e o que há para além da verdade senão descaminho? Então como dela, ou seja, da verdade, vos desviais? Nesse versículo Deus Altíssimo seja citou quem dá o sustento, citou em forma de interrogação. Reflitam, quem dá o sustento? Deus. Quem deu a vida? Deus. Quem decreta a morte de alguém ou de algo? Deus. O sentido, o significado, então por que adoram, além de Deus, outras divindades? Um outro versículo, também que fala sobre Deus e o fato de que só Deus merece adoração, em Surat Ash-Shu'ara, que é a tradução, cuja tradução aproximada é a Surata dos Profetas, a Sura 26, a partir do versículo 75, ou seja, Sura 26 a partir do versículo 75. Deus Altíssimo seja cita várias histórias de vários profetas. Vejam o que Deus Altíssimo seja cita sobre Ibrahim alayhi salam, o profeta Abraão. قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. Vamos ler esse versículo. E antes disso, já lembro o que a gente citou na semana retrasada. Citamos que a crença em Deus se divide em diversos assuntos. O primeiro assunto é a crença em sua existência. O segundo assunto é a crença em Deus como o único Senhor, ou seja, o único que criou e mantém e sustenta e tem o controle, a ordem em todos os assuntos. E agora o terceiro
ponto, cremos em Allah como o único que merece adoração. Se a crença em Deus não tem, se falta na nossa crença em Deus um desses pontos, essa é uma crença inválida. Então, hoje falamos sobre a crença em Deus como a única divindade que merece adoração. Por isso, o testemunho, a shahada, que é a porta de entrada para a religião de Deus, dizemos: Ashhadu an la ilaha illallah. Testemunho que não há divindade além de Allah. E o significado é: testemunho que não há divindade que merece adoração senão Allah. O que significa testemunho que não há divindade além de Allah? Significa que testemunho que não há divindade que merece adoração senão Allah. E testemunho que Muhammad é seu mensageiro. Essa é a porta de entrada. E é o ponto com o qual, é o assunto com o qual Deus enviou os mensageiros. Nós selamos o último encontro citando essa frase. Selamos o último encontro citando essa frase, dissemos: Deus não enviou os mensageiros para lembrar as pessoas de que só Deus criou. Deus não enviou os mensageiros para ensinar as pessoas que Deus existe. Deus enviou os mensageiros para guiar as pessoas para a adoração única a Deus. Em outras palavras, Deus enviou os mensageiros para guiarem as pessoas para adorarem somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Esses versículos que nós lemos agora, vejam como Deus retrata a história de um profeta e nos cita lições do diálogo dele com o povo dele. Nós não temos nas histórias dos profetas contos somente para distração ou contos que na verdade às vezes muitas pessoas citam assim de qualquer maneira sem se certificar da veracidade dessas histórias. Nós temos nas histórias dos profetas lições, né? Por isso nós lemos em outro verso: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. Em suas histórias, ou seja, nas histórias dos profetas e dos antepassados, nas histórias deles há lições para aqueles que refletem. Então o versículo que eu li agora é sobre o diálogo de Ibrahim alayhi salam com seu povo. O que Deus Altíssimo seja revelou nesses versículos. O versículo número 75 de Surat Shu'ara, da Surata 26. قُلْ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ. Disse, e vistes o que adorais, vós e vossos antigos pais? Ele se dirige ao povo dele, são idólatras. Diz para eles: pensem sobre aqueles que vocês adoram e sobre aqueles que os seus pais adoravam. Vocês herdaram essa adoração aos ídolos dos vossos pais. Pensem nisso. Disse, e vistes o que adorais, vós e vossos antigos pais? فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Então, por certo, são de mim inimigos, exceto o Senhor do Universo. Nesses versículos vamos refletir sobre as qualidades, as características da verdadeira divindade. As qualidades da verdadeira divindade. Ou seja, por que só Deus merece adoração? Porque Ele é o único Deus. Então, quais são as qualidades que o fazem Deus, vamos dizer com letra maiúscula, que o fazem Allah? Vamos ler nos versículos. Pouquíssimas palavras em pouquíssimos versículos. E vejam que sentido e que significado
valioso carregam. Então ele citou: as divindades que vocês adoram são meus inimigos, exceto o Senhor do universo. Primeira coisa, ele é Senhor. Depois, no seguinte versículo, disse: Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Aquele que me criou, e ele é quem me guia. Ou seja, Allah criou. Ele é o Criador. Ele criou. Depois, ele guiou. Vamos dizer, orientação. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Ele criou e ele guiou. E guiou em todos os sentidos. Não só no sentido de mostrar o caminho certo, enviar os mensageiros para guiar ao caminho. Ele ensinou o ser humano todas as coisas, criou um sistema de vida, ele deu as dádivas, nos deu a vida, com a vida nos deu a saúde, nos deu olhos para ver, ouvidos para ouvir, nos deu todo o corpo, as mãos, os pés. Imaginem alguém sem uma dessas dádivas. Como é a vida dele? Como é a vida de alguém especial que tem necessidades especiais? Ele orientou, guiou. Então, voltando. Disse: E vistes o que adorais, vós e vossos antigos pais? Então, por certo, são de mim inimigos, exceto o Senhor do universo, quem me criou, e é Ele quem me guia. Depois, o seguinte versículo: وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. E quem me alimenta e me dá de beber. Ou seja, Ele sustenta. Vamos citar tudo no verbo. Orientação, orienta. Senhor, ele é o Senhor, Ele cria, Ele orienta, Ele sustenta. Se quiserem, Ele criou, Ele orientou, Ele sustentou. Depois o seguinte versículo: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. E quando adoeço, é Ele quem me cura. Pois, وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. Quem me dará a morte, em seguida me dará a vida. Vejam, antecede a menção da morte, porque o ser humano, na verdade, é inexistente. E depois Deus deu a vida a ele. Então, como é que quem pode descrer no Criador? Dizer: ninguém me criou. Então, na palavra de Ibrahim, que a paz de Deus esteja com ele, na palavra de Abraão, Deus cita o que ele citou ao povo dele, as palavras com as quais ele dialogou com o povo dele. Aí ele cita: وَالَّذِي يُمِيتُ. E quem me faz morrer, e quem me dará a morte, em seguida me dará a vida. Inexistência, depois existência. E também podemos refletir aqui: depois dessa vida, nós vemos essa vida, por causa da podendo falar com vocês, e eu estou vivendo, eles estão também em plena vida, graças a Deus. Depois dela vem a morte, e depois da morte vem a ressurreição. Então ele já cita aqui que depois dessa vida eu vou morrer, Deus me dará a morte e depois me dará a vida. Por isso, depois, a outra qualidade de Deus que ele cita
Vejam, ele cita o dia do juízo. E a quem aspiro, me perdoe o erro no dia do juízo. Ou seja, Deus perdoa. Ou seja, vamos citar outro termo, Deus julga. Quem é que julga? Os ídolos julgam? Quem é que cura? Os ídolos vão curar? Quem é que sustenta? O ídolo sustentou alguém? Quem é que orientou e guiou? O ídolo? Quem é que criou? O ídolo? Os ídolos que eu quero dizer que são adorados em vez de Deus? Não. Quem fez isso foi quem? Allah subhanahu wa ta'ala. Então vejam, no diálogo de Ibrahim alayhi salam, como cita para você, quais são as características daquele que é a verdadeira e única divindade. Ele é Senhor, ou seja, ele tem pleno domínio sobre todas as coisas. Sendo ele o Senhor, ele criou, ele guiou, ele sustentou, ele cura, ele perdoa. E depois os versículos continuam em forma de uma prece, na qual Ibrahim alayhi salam se dirige a Deus Altíssimo seja, dizendo: Senhor meu, dadiva-me com sabedoria, junta-me aos íntegros e faze-me menção verídica na posteridade. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. E faze-me menção verídica na posteridade. Como a pessoa pode ter uma menção verídica no futuro, na sua descendência, sendo uma pessoa íntegra e sendo bem lembrada no futuro? E vejam como Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, é lembrado pelos crentes. Como ele é lembrado? Foi atendida a prece dele ou não foi? E faz-me menção na posteridade, no futuro, na descendência. Milhões e bilhões de pessoas, à época dele, até hoje, citam o nome como patriarca dos profetas. Então, a partir desses versículos, nós entramos no assunto de hoje. Então, cremos em Allah subhanahu wa ta'ala, na sua existência, nele como o Senhor, que é Ar-Rabb. E agora o terceiro ponto, Allah como o único merece adoração. E aí os versículos nos quais Allah Azza wa Jal cita um diálogo entre o monoteísmo e a idolatria para convencer o ser humano de que o monoteísmo é o caminho correto, você vai perceber tudo isso. Que ele criou, que ele orientou, que ele deu sustento. Vamos procurar alguns de outras que foram citados por Deus Altíssimo seja por outras formas. Muitos são os versículos. Por exemplo, Surat al-Mu'mina dos crentes, que é a Surata 23, 84 e 89. Deixa eu escrever aqui alguma coisa. A gente citou Surat Ibrahim, né? A gente citou primeiro Surat Yunus. E 1 até 32. A sura que é a número 10. Esses versículos que a gente leu, que são esses onde eu citei Ibrahim alayhi salam, Shu'ara, que é a surah número 26. A gente faz assim, 26, para não confundir. A partir do versículo 78.
Agora, se a gente lê Minun, Al-Mu'minun, a Sura 23, do versículo 84. Deus Altíssimo seja, diz, a tradução aproximada, dize: quem vos dá sustento do céu e da terra, ou quem tem poder sobre o ouvido e as vistas, faz sair o vivo do morto e faz sair o morto do vivo, e quem administra a ordem dirão Allah. Então não temeis a Allah. Esse versículo eu já citei, que é o versículo de Surat Yunus, que é esse que eu escrevi aqui, Yunus 30. Agora o versículo de Surat Al-Mu'minun, que é esse da Sura 23, a partir de 4, diz: de quem é a terra e quem nela existe, se sabeis. Dirão: de Allah. Diz: então não meditais? Ou seja, se você se dirige aos idólatras, no caso, quando da revelação do Alcorão ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os idólatras de Meca, Allah Azza wa Jalla está dizendo: Muhammad, dialogue com ele. Pergunte-os: quem é, de quem é a terra e tudo o que existe na terra? Eles vão dizer: é de Deus. Agora então diga a eles: então vocês não meditam? Não refletem? Não pensam? Então por que adoram os ídolos? Aí depois o outro versículo: dize, quem é o Senhor dos 7 céus e o Senhor do magnífico trono? Dirão Allah. Dize, então não temeis a Allah? Dize, quem tem em suas mãos o reino de todas as coisas, e quem a todos protege, e não precisa de ser protegido, se sabeis. Dirão Allah. Dize, então como vos deixais enfeitiçar? Então, tudo precisa de proteção. Precisamos de proteção. Os ídolos precisam de proteção. E tem a famosa história do profeta Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Por isso é chamado de o patriarca dos profetas. É chamado de o profeta monoteísta. Por quê? No diálogo em várias suratas do Alcorão que ele teve com seu povo, ele, certo dia, quebrou os ídolos e deixou o ídolo maior de pé, intacto, e pendurou nesse ídolo o machado. Então, quando voltaram, disseram: quem fez isso com os nossos ídolos? Disseram: acho que foi Abraão. Então, Abraão disse o quê? Acho que foi aquele, o maior deles. Ele não foi quebrado. Aí eles pensaram, refletiram. Porque Abraão disse: então, perguntem a ele, pode ser que ele diga a vocês quem foi. Acho que foi ele, perguntem a ele. Aí eles pensaram, mas ele não fala. Aí veio a conclusão de Ibrahim a.s., o que ele disse a eles: vocês adoram o que não vos beneficia e não vos prejudica? Afala ta'qilun? Vocês não pensam? Então, eles refletiram e chegaram à conclusão certa, porém não a seguiram. Por quê? Por causa da tradição cega. Seguem cegamente, essa ficou bonita. Seguem cegamente tudo aquilo que herdam de seus antepassados, sem reflexão e sem nenhuma prova autêntica. Então, esses exemplos de versículos que nos ensinam que a crença em Deus significa acreditar com convicção que só Ele merece adoração. E depois de acreditarmos em, devemos adorá-lo.
E aí nós passamos para o versículo onde Deus Altíssimo seja cita que a adoração é conforme aquilo que Deus ordenou. Tem que ser conforme aquilo que Deus ensinou. Tem que ser conforme aquilo que Deus revelou aos profetas. Pode haver vários modos de adoração. Muitos deles inventados pelo ser humano. Aos olhos dos outros, pode parecer muito bonita. Pode trazer verdade para algumas pessoas. Não é a verdade com a qual Deus ordenou, ensinou e Deus revelou que devemos adorá-lo. Lemos o versículo que está em Surat Al-Kahf, o último versículo dessa surata, que é a surata da caverna. Deus Altíssimo seja diz assim: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Dize, sou apenas um mortal, sou apenas um ser humano. Esse assunto virá posteriormente, o assunto da crença nos mensageiros. Como cremos nos mensageiros? Quem são os mensageiros? A primeira qualidade de um mensageiro é que ele é ser humano, ele é homem, ele é um ser mortal. Não é anjo, não é alguém de um mundo que não há terra. Nasceu como nascem os homens e morreram como morrem os homens. Então, o versículo diz: Dize, Muhammad diz para eles, sou apenas um mortal, como vós. Revela a quem é revelado que vosso Deus é Deus único. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ واحد. Me é revelado que vosso Deus é único. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Então, quem espera pelo deparar de seu Senhor, portanto, aquele que crê e espera que irá encontrar Allah, então o que deve fazer? Aí agora são citados 2 pontos. Então, quem espera pelo deparar de seu Senhor, que faça boa ação. Esse é o primeiro ponto. Se ninguém a adoração de seu Deus é o único que merece adoração. Então, eu espero encontrar a Deus, Deus irá julgar e Deus irá perdoar, Deus irá condenar. Então, olha, se você espera deparar com Deus, faça boa ação e não associe ninguém à adoração de seu Senhor. Faça boa ação. Esse é o versículo número 110 da Surata 18. Surat Al-Kahf. Boa ação. Depois o ponto do qual estamos falando, que é crer que só Deus merece adoração. Então, Deus irá nos julgar sobre estes 2 pontos. E não associe ninguém à adoração de seu Senhor. 2 pontos. Esse é o ponto da crença e é o ponto da intenção. A quem você reza? A quem você dedica a adoração? Às pessoas, aos ídolos, para aparecer e assim por diante. Agora, esse ponto aqui, faça boa ação. Então, cremos na existência de Deus. Cremos que Deus é o único Senhor. 3, cremos que só Deus merece adoração. Ok, essa adoração de que maneira deve ser? Aqui
vemos o faça boa ação. Em árabe, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, ou seja, que faça boa ação. E a boa ação deve estar de acordo com aquilo que foi revelado por Allah em gênero, quantidade, que mais? Gênero, quantidade, número, quantidade é o número, gênero, quantidade, maneira e etc. Ou seja, gênero, Deus Altíssimo seja, ordenou as-salah, az-zakat, as-siyam, al-hajj, dhikr, ad-du'a, qira'at al-Qur'an, a oração, a doação, o jejum, a peregrinação, a oração de Deus, preces a Deus, implorar a Ele, a leitura do Alcorão. Esse é gênero. Então, não adianta eu ser somente sincero, eu crer que só Deus merece adoração, não associo ninguém na adoração a Deus. Só que eu adoro a Deus do jeito que eu quero. Rezar para mim é ajoelhar e colocar a mão na cabeça. Ajoelhar e colocar a mão no coração e começar a gritar, por exemplo. Não, o gênero, o que é? Salat, como é que é feita a salat? Aí depois tem os outros pontos, tem quantidade, tem a maneira, e assim por diante. O jejum, etc. A quantidade, o que é obrigatório, como a gente citou, e que Deus gosta, principalmente daquilo que Ele determinou, e depois a pessoa, quanto mais faz voluntariamente, mais se aproxima dele. Citamos um texto desse gênero anteriormente. Então, qual é a quantidade? Deus Altíssimo seja, revelou e ordenou que a quantidade mínima na oração são 5 orações ao dia. Revelou no jejum, que é outro gênero de adoração, que o essencial e o mínimo é o mês de Ramadã. Revelou no zakat, que o essencial e o mínimo é feito uma conta de 2,5% e tem uma maneira para ser feita, etc. Na peregrinação, uma vez na vida, quem tiver condições financeiras e físicas, e assim por diante. Alguém chega e fala, não, eu acho que 5 é muito pouco, hoje tem muita perdição, eu preciso de mais, acho que 20. Não podemos fazer essa alteração. E cremos que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man ahdatha fi amr hadha ma laysa minhu fahuwa rad." Quem inventar neste nosso assunto o que não foi, será recusado. Quem inventar nesse nosso assunto, ou seja, no assunto da crença, da religião de Deus, o que não é dele, não faz parte dela, desse assunto, dessa religião, será recusado. Então, o que é a boa ação? É aquela que é feita de acordo com aquilo que Allah ensinou, de acordo com aquilo que foi revelado a ele por Allah subhanahu wa ta'ala, seja em gênero, em quantidade, em maneira e assim por diante. E nessa adoração não associamos ninguém a ele. E isso tudo precisa de conhecimento, precisa de muita leitura e muita cooperação entre todos os muçulmanos para que aquele que sabe mais ensine àquele que é leigo. Para finalizar, vamos só citar esse ponto.
o próximo ponto seria a crença em Deus, em seus nomes e atributos. Ou seja, crer em conforme ele citou de nomes e de qualidades. Mas para selar esse nosso assunto, crer em Deus como o único que merece adoração, citamos que Allah subhanahu wa ta'ala citou a adoração a Ele unicamente como uma obrigação do ser humano de forma racional no Alcorão Sagrado. Temos dois assuntos, dois argumentos racionais. O primeiro desses dois assuntos é que os ídolos não têm nenhuma das qualidades da divindade. Racionalmente, nós aprendemos isso. E aí aqui nós citamos quais são as qualidades da verdadeira divindade. Aí nas palavras de Ibrahim a.s. dirigidas ao seu povo, ele citou: olha, eu adoro aquele que é Senhor, aquele que criou, aquele que orientou, aquele que sustentou, quando me cura quando eu adoeço, aquele que irá me perdoar no dia do juízo. Quais são as qualidades? Será que os ídolos têm essas qualidades? Então, racionalmente, nós chegamos à conclusão de que nenhum ídolo, nenhum santo, nenhum profeta, ninguém, nem algo que é adorado em vez de Deus na atualidade, ou antigamente, ou futuramente por alguém, nenhum tem condições de beneficiar a ninguém, nem de prejudicar a ninguém, senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso essa foi a conclusão de Abraão, como citamos. Ele disse ao povo dele: vocês adoram a ídolos que não beneficiam e nem prejudicam. Esse outro versículo de Surat al-Furqan, por exemplo: e eles tomam além dele outros deuses que nada criam, eles mesmos são criados e não possuem em si mesmos prejuízo nem benefício, e não possuem o dom de morte, nem de vida, nem de ressuscitar. Então tomam além dele, além de Deus, outros deuses que nada criam. Citou essa qualidade citada por Ibrahim a.s. ao seu povo. Nada criam, enquanto eles mesmos são criados. Não possuem para si mesmos prejuízo nem benefício. E também não têm poder para dar vida, nem para decretar a morte. Então, se essa é a situação dos ídolos, então tomá-los como objeto de adoração é uma incoerência e um grande desvio. O segundo argumento racional é aquilo que é citado no segundo ponto, que nós citamos: crer em Deus como o único Senhor. E os idólatras creem em Deus como o Senhor, ou seja, que Ele que criou, e Ele é que tem o poder sobre todas as coisas. O segundo argumento, então, se resume no fato de os idólatras reconhecerem que somente Deus é o Senhor, é o Criador. Então, já que Ele é o Criador, será que Ele outorgou a alguém ser adorado no lugar dele? Disse para vocês: olha, adorem a fulano no meu lugar, eu vou colocá-lo no meu nível. Como é a crença de algumas seitas e algumas religiões. Como, por exemplo, quem diz que Deus escolheu Jesus para expiar os nossos pecados na cruz e tal, e aí desenvolve a adoração a Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, a adoração à Virgem Maria, que a paz de Deus esteja com ela, a adoração à cruz, à Trindade, ao Espírito Santo e assim por diante. Então, a pergunta: quem é que deu essa autoridade ao ser humano? A autoridade de decretar que fulano e que este ou aquele são adorados, devem ser adorados no lugar de Deus. Então, por fim, dois argumentos racionais. O primeiro dos argumentos é que os ídolos não têm nenhuma
das particularidades da divindade. Dois, os idólatras reconhecem que somente Deus criou e sustenta e guia e decreta e ressuscita e então selamos por aqui e continuamos no próximo encontro, se Allah subhanahu wa ta'ala assim permitir. Espero que tenha ficado claro tudo aquilo que nós estamos hoje, e nos encontramos, se Deus quiser, com esse assunto no próximo encontro. Escolheremos, inshallah ta'ala, um assunto que dá continuidade a isso que somos, ou passamos ao quarto assunto, que é crença em Deus como único em seus e qualidades ou atributos. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Permanecemos mais alguns minutos e espero as perguntas das nossas irmãs e irmãos para darmos continuidade ao nosso encontro. Bismillahirrahmanirrahim. Podemos gostar de determinadas músicas que não incentivem o haram? Por exemplo, o MPB, ver alguns filmes que também não incentivem o haram, com o limite de não idolatrar. Há entre os sábios quem não permite a música, seja ela qual for. Quando pensamos sobre a música, por exemplo, não incentivar o haram, tipo, não ter algum convite a algum erro, algum pecado, não ter uma malícia e etc. E isso é muito difícil de ser encontrado nas músicas em geral, seja ela em língua árabe, em português, seja música popular brasileira, seja música popular árabe, inglesa. Todas as músicas, geralmente, elas distraem, desviam. Então, sempre que é proibido, nós devemos saber que há o motivo. Por exemplo, da proibição do consumo da bebida alcoólica. O que é? A embriaguez. O motivo é tal. Então, a música, qual é o motivo? É a adição. É o que? A distração. Então, no geral, a música ela é proibida em todas as formas. E quando muitos sábios tiram a música, apenas sem o instrumento. Bem. Então, na música, o que tem? Tem a instrumentação, os instrumentos, e aí tudo aquilo que acompanha. Entre homens e mulheres, bebida. Então a pessoa ela deve abandonar a música de uma forma geral. Há a alternativa, que seriam al-anashid. E até mesmo em língua portuguesa, infelizmente, muitas coisas a gente ainda não tem e não desenvolvemos.
e não temos as pessoas assim capacitadas para fazê-lo, mas deveria ter. Então a pessoa ela deve se distanciar ao máximo. Se, por exemplo, você fizer um programa para sua vida, tipo, você já estava muito engajado em música, tocava guitarra, violão, aprendia isso e tal. Eu sei que essa é a situação de muitos irmãos. Então, a pessoa aos poucos minimiza. Por exemplo, como você citou, MPB, tudo bem. Então, escolhe algumas músicas que você sabe e sente que não há aquela abertura para o haram e tenta só se resumir àquilo. Abandonar tudo melhor, porque todas as músicas elas são proibidas. Gostaria de saber se existe um motivo conhecido para Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, ter ascendido e não morrer. Olha, eu desconheço, né, algum motivo assim exato por alguém. Porém, assim refletindo, podemos supor o motivo seria para que ele nesse mundo fosse testemunha sobre todos que adoram em vez de Deus, adoram a ele no lugar de Deus, testemunha contra eles terra mesmo, antes mesmo de ressurgir dia do juízo, para que ele volte e mostre a verdade antes do fim. Então, essa é uma resposta. Porém, a gente pesquisar e ver, inshallah. Eu vou anotar isso com carinho e vou ver. Então, o que eu, assim, ter uma resposta para o fato de Jesus sido ascendido aos céus, ter ascendido aos céus e não ter morrido, e ainda estar vivo, ainda até o dia, até hoje, até o fim, e voltará, como Deus citou no Alcorão Sagrado. A resposta que eu tenho é que para que ele seja testemunha contra aqueles que o adoram neste mundo. E também porque creem que ele foi preso na cruz, acabaram por crer assim. Então, para que Deus o elevasse de ser preso na cruz e morrido dessa forma cruel, com a qual condenado quem era criminoso na época. Então, Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, Deus o elevou de ser criminoso. Não de ser considerado, mas de ser condenado criminoso. Vou escrever isso e depois eu posso dar, se Deus quiser. Ter uma foto de um parente e olhar quando sentimos saudades é idolatria? Creio que não há problema nenhum. Ter uma foto de uma pessoa, de familiares, dar essa foto e observar, olhar, não há problema nenhum, não é considerado idolatria. O que é proibido seria pendurar fotos na parede, tê-las assim como imagens, né? Tê-las como imagem. Então, que a pessoa tire fotos, tenha como lembrança, mas não que em exposição. É assim que nós interpretamos aquilo que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse: os anjos não entram numa casa que tem imagem nem cachorro. Os anjos não entram num domicílio que tem imagem, nem num domicílio que tenha cachorro. Então a imagem seria a imagem adorada em vez de Deus, ou uma imagem que é fotografada e pendurada na parede.
Agora, se é uma foto guardada, assim, onde olhamos, não há problema nenhum. E também no que diz respeito à foto, não é proibido tirar a foto. Antigamente havia até muita gente que falava que a foto é igual à imagem. Se você tira a foto, você está fazendo uma imagem, e isso é idolatria. Na verdade, a foto é o reflexo de algo que já existe. Você é como se você se olhasse no espelho. Você está reproduzindo uma segunda via, uma imagem de algo existente. E aí a gente deve só lembrar que ela deve ser também conservada a privacidade da pessoa. O que acontece hoje nas redes sociais, na internet, Facebook, essas coisas, todo mundo, principalmente as mulheres, colocam fotos, deixam as pessoas invadirem a privacidade delas. Muitas mulheres fazem isso e isso é completamente errado. Então, se é foto da maneira que a irmã está citando, ter uma foto de um parente, olhar que sentimos saudades, não tem problema nenhum. E com relação a nossos filhos, tirem musicais, exemplo, galinha pintura. Para as crianças é permitido aquilo que não é para os adultos. Por exemplo, musicais como esse que é citado e outros, até mesmo em língua árabe, não há problema nenhum. Por exemplo, até mesmo as imagens, por exemplo, boneca, os personagens que são pintados em caderno, em materiais, lençol, travesseiro, tal. Isso que é utilizado assim em forma de utensílio, não tem problema nenhum. Ver também é haram. Ver como, por exemplo, o que é citado dos filmes. A pessoa, o filme, os filmes que nós estamos acostumados a ter entre nós, todos não vão escapar algo que é proibido. Então a pessoa ela tenta ao máximo evitar. Agora, eu não vou dizer, olha, veja nenhum filme. Veja um filme que acha que é sadio, que é saudável, e veja, não tem problema. O máximo que você puder evitar de ver, você o faz. Agora, não dizemos, olha, são proibidos os filmes. Não, a pessoa vê aquilo que é cabível. Ok? Mas com certeza, tudo aquilo que é produzido vai ter algo que para nós, na nossa crença e na nossa conduta, é proibido. A encenação em si é proibida, porque um homem que não é íntimo de uma mulher, ator e atriz, encenar com ela é proibido. E é muito grave. Então imagina o que vai acontecer no que diz respeito ao haram. Quem assiste está condizendo com isso. Então, ao máximo, a pessoa evita. Assistindo, que assista aquilo que é saudável somente. Só escrevi isso aqui só para me copiar e colar, um minuto só. Como saber amar alguém? Como saber amar alguém e ter o discernimento que a pessoa não está idolatrando aquele que ama. Então, a pessoa quando gosta de alguém, o gosta, esse amor que ela tem a essa pessoa não é o amor de adoração.
Então é o amor natural que o ser humano sente com o ser humano. Ama o marido, ama a esposa, ama os filhos, ama a família, ama algo material. Então esse amor não pode ser não pode ser igual ao amor que eu tenho por Deus. Deus é o amor de adoração. E é isso todas as coisas. O amor a tudo além de Deus não está acima de nada, está condicionado àquilo que é amor a Deus e adoração a Deus. Então é outro tipo de amor. Até que ponto a Bíblia está errada? Nós cremos que o Evangelho é o livro que Deus Altíssimo Seja revelou a Jesus. E o Evangelho, na sua forma original, não existe mais. Não existe mais. Ou seja, aquilo que é o livro de Deus revelado a Jesus, em língua aramaica, e não são versões. Então, o que existe hoje de Evangelho ou de Evangelhos e estão dentro da Bíblia Sagrada, para nós não é considerado o livro de Deus. Então, a tradução da Bíblia, como hoje o irmão cristão lê, nós cremos que ela toda está errada. Então, a Bíblia traduzida ao português e formada de Testamento e Novo Testamento e de 4 evangelhos e os livros, as cartas de Paulo. Então, toda a formação da Bíblia está errada. Então, está toda errada. Agora, há vestígios da revelação. Há palavras, há frases que são parte da tradução daquilo que era evangelho. Então, o evangelho segundo Mateus, segundo Lucas, segundo João. Algumas palavras desses homens de acordo com aquilo que era por Jesus. Algumas parábolas citadas são citadas por Jesus mesmo, por origem. Agora, nós não podemos dizer que a Bíblia tem algo certo. Tem vestígios daquilo que é a palavra verdadeira de Deus. Por exemplo, tem alguns trechos que falam sobre o monoteísmo, que só Deus deve ser adorado. Tem alguns trechos que têm histórias que são como as histórias que são citadas pelo profeta Muhammad sallallahu. Agora, o muçulmano, ele crê no Evangelho, na sua forma original, e se resume em seguir somente aquilo que é revelado a Muhammad, no Corão, ou seja, na palavra dele. Agora, respondendo à pergunta exatamente, ponto a Bíblia está errada, a Bíblia atual, na versão usada pela igreja atualmente, está toda errada. Gostaria de saber se é haram comemorar festas de aniversário. Nós é haram comemorar festas de aniversário. Porque é algo que é algo cuja origem não é islâmico e não tem sentido verdadeiro. Ou seja, comemorar o completar de um ano de vida. Na verdade, em todos os nossos dias nós estamos completando dias de vida, meses de vida, depois anos de vida. Então, por que decretar que é anual? Então, nós não devemos acostumar os nossos filhos a fazer isso, ainda que muitos muçulmanos o fazem. Ok? Nós, por exemplo, temos al-aqiqa, quando nasce a criança, que é uma sunnah. Então, o sentido de comemorar o aniversário é o seguinte: é para lembrar as pessoas que, em vez de ficar imitando os outros,
você deve se ater àquilo que tem na sua religião. Então, o assunto de ser haram é o seguinte: não seguir cegamente o que é feito pelo mundo. As pessoas o fazem. Hoje é famoso fazer tal coisa? Fazemos. Antigamente não era, mas hoje, festinhas de 15 anos, debutantes, quem é riquinho faz. Fazemos. Não devemos fazer. Ou seja, devemos nos educar a não ser imitadores. Como o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse: "La yakun ahadukum imma", não que nenhum de vós seja tolo. Aquilo que as pessoas fazem, ele faz, e aquilo que elas não fazem, ele não faz. Ou como ele disse, aquilo que se as pessoas fazem o bem, ele faz. Se as pessoas fazem o mal, ele faz. Então, pode ser que algumas pessoas dizem: não tem gravidade nenhuma, é uma festinha para as crianças e tal. Tudo bem, faz outro tipo de festa. Queremos criar pessoas criativas. Queremos ter entre nós pessoas que tenham criação. Por que falar parabéns para você nessa data querida? Faz alguma coisa você que seja islâmico, no qual você chega e vai ensinar as pessoas a agradecerem a Deus. Quando seu filho, por exemplo, fizer alguns anos de vida, reúna as pessoas para um almoço, dá uma lembrança onde está escrito alguma mensagem bonita do Islã, coisa, em vez de seguir. É esse o sentido da proibição de festa de aniversário. Então, tudo aquilo que tem origem ou em alguma religião, ou em algum pensamento que não é islâmico, ou em algum pensamento que não sabemos exatamente qual a origem, quem inventou, quem originou isso, tudo isso nós devemos nos abster e é proibido. Wallahu a'lam. Por que os anjos não entram na casa de quem tem cães? Porque os cães, eles são proibidos pela lei de Deus. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam citou essa proibição. O cão, ele vem logo depois do porco, no que diz respeito à proibição e à impureza. É o seguinte: o porco, ele é impuro, totalmente impuro e sujo. Isso aí não tem discussão. Em segundo lugar, o cachorro é citado como impuro em sua saliva. Por isso o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse assim: se o cachorro passar a língua na vasilha de alguém, ele deve lavar a vasilha 7 vezes. A primeira dessas 7 terra, ou seja, presa. E não sei se tem algo a ver com demônios ou algo do gênero, mas tem missão de domesticar o cão. A gente pode dizer simplesmente porque é proibido domesticar o cão. Não pode ter animal de estimação, não é para estimar ele. Você não estima ele, estima um ser humano que é melhor. Agora, há exceções. E são citadas 2 exceções para a pessoa possuir um cachorro. Não pode possuí-lo como estimação. E se ele está dentro de casa, é porque é estimado, domesticando. Então, só pode ter o cão se for para segurança ou para caça. Um cão de guarda ou cão de caça. Como saber se Deus abençoa uma relação? Em primeiro lugar, devemos ver se essa
essa relação é lícita. Isso acima de tudo. Ver se essa relação é lícita. Por exemplo, entre marido e mulher, que não seja no adultério, que não seja uma relação de uma relação proibida, escondida, que siga as normas, ter a felicidade plena à mulher e ao homem. Depois disso, a pessoa ela vai sentir dentro de si mesmo, ela se sente bem. Agora, não adianta só se sentir bem e é ilícito. Às vezes tem muita gente que se sente bem com o ilícito, com aquilo que é proibido, com aquilo que é maléfico. Então, vamos dizer, se é lícita, ela é abençoada. Se há harmonia entre ambos, harmonia, tipo tranquilidade, um respeita ao outro. E também não devemos aqui simplesmente pensar assim: se não tem harmonia, se há brigas, e se há problemas, se há dificuldades, é porque não é abençoada. Não. Pode ser que a pessoa ela tenha obstáculos na vida conjugal. Por isso o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, é exemplo nesse assunto. E ele até disse, por exemplo, como conselho aos homens, disse que nem um homem, que nem um crente repudie a uma crente, se ele vê nela uma qualidade que o desagrada, ela terá outras várias qualidades que irão o agradar. Ou seja, olhe para o lado bom, olhe para as qualidades boas que essa mulher tem, seja na educação, na beleza, na religiosidade. E também, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ordenou que o homem procure na mulher a crença, a religião e a conduta. E depois também procure junto com isso os outros pontos que geralmente o homem procura, entre beleza, família, etc. E assim também a relação da mulher para com o homem. E até é revelado no Alcorão Sagrado, versículos, Santíssimo seja, mostra a relação do profeta com as suas esposas. As esposas do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, pediram uma vida em termos de finanças. Quando os muçulmanos conquistaram a Península Arábica, a mulher do profeta viu que ele se tornou governante, líder. Então ela logo pensou: olha, o rei persa, no que ele vivia? Em ouro, seda, tinha o exército como servente dele. O rei como era, e etc. Então ela pediu o quê? Uma vida mais luxuosa. Então aí foram revelados os versículos do Alcorão, onde Deus ordena que o profeta diga às suas esposas que cada uma delas escolha entre Deus e o seu mensageiro e entre a... Então não significa que só porque elas pediram algo, exigiram uma vida melhor, é porque elas são condenadas. Isso é natural da mulher, assim como também é natural do homem ter vários erros. Então, para que essa relação seja abençoada, que ela seja, em primeira coisa, lícita, em primeiro lugar, lícita, e também que ambos procurem a harmonia entre o marido e a mulher. Quem foi crucificado no lugar de Jesus? Atos que citam que o crucificado no lugar de Jesus foi um de seus discípulos. Um de seus discípulos.
Quando reunido com os discípulos, ele disse a eles: quem de vós quer ser preso no meu lugar e terá em troca isso? Então foi um deles, se propôs a isso e teve a fisionomia de Jesus, e aí Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, foi elevado aos céus. E só os verdadeiros discípulos sabiam disso, e isso foi difundido entre eles, mas não prevaleceu essa crença e não prevaleceu o monoteísmo verdadeiro entre os cristãos posteriormente. É haram ou descrença comer comidas em festas de incrédulos, por exemplo, Natal, Páscoa? Se a pessoa não participa da festa e apenas se alimenta de alguma coisa que é servida geralmente, não há problema. Agora, que não seja religiosamente, tipo numa reunião religiosa, como por exemplo a ceia de Natal. Se eu como na ceia de Natal, eu estou sendo conivente com isso. Eu estou dizendo, não, o Natal é assim, e é nessa data, e é dessa maneira que é orado, e etc. Então aí é haram. Agora, se é, por exemplo, normal, no dia seguinte, a se reúne, principalmente vocês que são cristãos, que têm amigos, e convidam, a oportunidade do feriado, não há problema nenhum. Então, que não seja religiosamente. E também como forma de aproximação da família, vocês podem estar próximos deles, mas não participando diretamente naquilo que é religioso. O que fazer para renovar a nossa fé, para permanecer no salé na adoração, quando se perde o hábito de salé? A resposta para isso é pode variar bastante, né? A pessoa deve procurar sempre tudo aquilo que o aproxima da fé e o faz permanecer na adoração. Então, o que fazer? Se esforçar, procurar a ajuda de amigos, procurar a boa companhia, procurar ouvir o Alcorão, ler. Então são muitas as ações que podem ser feitas para isso. Nós vivemos num mundo que sempre nos leva a tudo aquilo que é contra a fé, contra a oração, contra a adoração, né? Temos numa estada pelo profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele citou sobre a história daquele que matou várias pessoas, tal, até que ele chegou num sábio, o sábio disse: Deus te perdoa. Que susto. Deus te perdoa, porém você deve procurar tal lugar. Vá a esse lugar e adore a estas pessoas. Então, aconselhou esse homem a mudar o ambiente. Então, você deve mudar. Mudar o ambiente, mudar o hábito, ver o que obstáculo você, o que está me fazendo para a oração. Por exemplo, às vezes eu chego e não acordo para a alvorada. O que está me fazendo não acordar? Devemos lembrar também que muitas vezes o próprio erro, o haram que a pessoa faz, o faz ser privado, ser proibido da adoração. Ou seja, a adoração é uma honra. E Deus só dá essa honra a quem Ele quer. Deus não dá essa honra a um pecador. Deus não dá a honra da oração, da adoração a Ele. É dito que um sábio certa vez chorava: não sei por que não acordo de
Então um outro respondeu a ele, disse para ele: o pecado te prendeu. O teu pecado te prendeu. Então a gente pode se esforçar, mudar hábitos, mudar ambiente, fazer muitas preces, ou seja, pedir a Deus com isso. Até mesmo o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, temos nele o exemplo. Ele, sendo ele o maior adorador a Deus, ele dizia o quê? Ya muqallib al-qulubi wal-absar, thabbit qalbi ala dinik. Ó Deus, ó Senhor, me firme religião. Me firme na tua religião. Ele pedia a Deus a firmeza. Se esforçar, mudar hábito, mudar ambiente, fazer muitas preces. Abandonar os erros. Abandonar os erros que devem estar o privando da adoração. Alguma pergunta a mais? Dez despertadores. Põe um despertador em cima da cabeça, um no criado mudo, outro na porta. Coloca um às 4, outro às 4h15, outro às 30, 4h45. Usar todos os meios possíveis. Barakallahu fiik. Amém.